Olá, meu querido público! Estamos no ar com mais um Direito e Justiça e, mais uma vez, sempre trazendo aquela boa informação e aquela inspiração para você que nos acompanha semanalmente. Hoje eu tenho aqui um artista plástico, Marchand, e também, claro, uma pessoa que tem um currículo gigantesco e, além de tudo, é uma grande referência aqui no estado e também em nosso país, gente. Mas, como sempre, eu faço aquele suspense para que você fique aí, nos espere no retorno para poder acompanhar essa entrevista linda que vai ter hoje aqui no programa. Além dele, desse artista plástico, nós também teremos aí o Matheus Tiro de Castro com a coluna que fala da nossa economia, da economia no Brasil e no mundo. Além dele, também teremos o Ney Daniel com a palavra do sindicato, que traz para nós também toda a importância desse órgão institucional aqui do nosso estado. Além disso, também as informações que o Ney traz, semanais, que nos atualizam em relação à jurisprudência, à lei, enfim, é tudo aquilo que é muito importante para a gente, que a gente precisa saber cada vez mais para poder exercer o nosso direito. E além disso, teremos também a coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, a coluna de Direito Imobiliário, para que a gente também consiga saber cada vez mais sobre essas áreas tão importantes que nada mais, nada menos estão presentes no nosso dia a dia. E claro, né, gente, o programa, como sempre, está recheado de informação e sempre de muita alegria, de muita boa vontade daquelas pessoas que vêm aqui semanalmente para fazer o melhor por você. Então, gente, antes de tudo isso que eu falei começar, nós vamos chamar o nosso patrocinador e depois a nossa entrevista. Vamos lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, como eu prometi a vocês, então eu estou aqui com um dos maiores artistas plásticos, inclusive da nossa arte aqui paranaense e também nível Brasil e também internacional, que é o Robson Krieger, e é um prazer imenso para mim tê-lo aqui, Robson. Seja muito bem-vindo. Olá, é uma grande alegria participar do teu programa. Enfim, a gente conta um pouco das histórias da arte do Paraná, para as pessoas na galeria. Hoje vamos falar um pouquinho com você. Para mim vai ser uma satisfação, Robson, porque a gente sempre fala aqui, né? A gente tem uma atuada muito voltada ao direito e à justiça, e para a gente ter direito e justiça, a gente tem que ter cultura, tem que ter arte, tem que ter acesso à arte. Nada melhor do que ter alguém como você, que é realmente uma grande referência para nós, alguém que inspira todos nós, para falar conosco, com o nosso público, e para trazer um pouquinho, né, de como está a arte paranaense, inclusive para falar aqui de um lançamento super importante que eu tive o privilégio aqui de receber aqui, ó, Poti 100 anos, que é inclusive aqui encabeçado pela Carolina Krieger e pelo Robson. Então, a minha irmã também é da área do direito, né, professora de direito, inclusive na PUC, nós fazemos as edições dos livros da galeria sempre juntos, e esse é um grande sucesso, né, que foi editado em 2017, a primeira vez, agora essa reedição, comemorando os 100 anos de um dos nomes mais importantes da arte paranaense, que é o Poti Lazarotto, né? Da arte brasileira, né? Com certeza, né, grande referência que nós, paranaenses, né, temos um grande orgulho de ter o Poti justamente, né, aqui como uma grande figura, né, do nosso estado, uma grande referência da arte nacional, e isso com certeza para nós nos enobrece e cada vez mais é motivo de comemoração. E por isso o lançamento agora, né, Robson? Sim, não, o Poti, como foi um artista que iria completar 100 anos se estivesse vivo esse ano, ele foi de grande importância para a arte nacional, não só paranaense. Ele editou, né, ele ilustrou, livros para mais de 170 grandes escritores brasileiros. Então posso citar para você Jorge Amado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos,
Dalton Trevisan, né, que Que também, né, faleceu faleceu. agora. Enfim, então nomes importantíssimos da arte brasileira, né, da Uhum. arte e da literatura. O Poti trabalhou junto, Uhum. trabalhou junto com o Caribé na Bahia, enfim, ele fundou a Escola de Gravura do MASP. Uhum. Pouca gente sabe do tamanho da história do Poti, né? Uhum. No Memorial da América Latina em São Paulo, você vai encontrar o maior trabalho do Cândido Portinari, o Poti e o Caribé no Salão de Atos, né? Isso realmente enobrece a arte paranaense, né? Nos traz o tamanho da importância de uma pessoa nascida no dia do aniversário de Curitiba, que Uhum. trabalhou tanto por aqui e foi tão Uhum. importante para nós, e transformou Curitiba em uma galeria a céu aberto, com seus painéis, murais, então, né? Uhum. Ou seja, né, a arte está aí para quem quer ver, a gente respira arte, né, Sim, em Curitiba é Curitiba. muito rica, né? Nesse Uhum. sentido, a gente tem o maior museu da América Latina, né, que é o MON, Uhum. é um grande acervo, né? Os museus da cidade, os museus municipais, os museus estaduais, enfim. Então nós temos essa riqueza que podemos visitar e é um trabalho bastante interessante. E as galerias de arte também, Uhum. que mantemos essa ligação histórica entre, lá desde o princípio, desde o Zaco Paraná, que foi o primeiro artista Uhum. paranaense, até trazendo nomes novos, como é o caso do Simon Taylor hoje, que é um artista que nós lançamos no mercado e está tendo um grande sucesso, uma grande repercussão agora. Uhum. E como que está atualmente, né, a questão da arte? Porque hoje a gente tem aí um paralelo, né, essa arte contemporânea, né, enfim, tudo isso que a gente vive. E, na verdade, né, a gente também tem aquela arte, né, clássica, enfim. Dá para conviver bem com isso? Como é que tá? Quem gosta do Sim, clássico, quem gosta do contemporâneo? sim, tem Uhum. gosto para tudo, né? A Uhum. gente não pode delimitar o campo, né? Uhum. Hoje, aqui em Curitiba, né, no Paraná, a gente tem uma ligação muito mais com a pintura da paisagem, né? Uhum. Isso porque é a escola Até do pela. Anderson, Aham, né? Então, exato. Uhum. todos os nomes importantes e a nossa história da arte é muito recente, né? Nós Uhum. temos, vamos arredondar para 1900, nós temos 125 anos de arte paranaense, 127 anos. Uhum. Então, a gente não conseguiu passar por todos, né? Assim, e o tempo maior que nós permanecemos foi convivendo com a pintura de paisagem. Uhum. Então, por isso que você vai nas casas das pessoas, muitas vezes se encontra, né, a Uhum. maior parte das coleções são baseadas em pinturas de paisagem. Exatamente, né, aqueles cenários bucólicos, né, cenários mais rurais, né, os nossos pinheiros, né, justamente, que é Exatamente. muito tradicional, inclusive marca muito daquilo que a gente tem como arte paranaense, né. Então, Uhum. quando na década de 70 veio essa evolução da arte, né, dita Uhum. moderna, né, ou contemporânea, é, os artistas tiveram um problema muito grande, né, que foi a história do Calderari, do Uhum. João Osório, que foram revolucionários naquele momento, né, o próprio Érico da Silva, Aham. e de repente voltaram, né, a pintar paisagem, a pintar figurações, porque realmente a nossa, os nossos admiradores de arte naquele momento Uhum. não entendiam, né, o que era aquilo, né, aquelas colagens, Uhum. né, e hoje as pessoas já estão tendo mais contato, estão tendo mais literatura, estão tendo mais acesso, até por causa da internet, Uhum. tudo Tudo agilizou muito mais muito, né? fácil, né. Uhum. E com isso existe um entendimento melhor agora, uma facilidade de compreensão, que não se fala mais aquela borradeira daquele quadro em vermelho. Aham, é, exato. Então, sabe-se que existe um trabalho, sabe-se que existe luz e sombra, enfim, a pincelada. Tudo Uhum. isso é importante na criação, Uhum. né? Então, nem tudo precisa ser, né, uma paisagem, né? Pode Aham, ser uma outra expressão e exato. pode ter o toque do artista, a criação do artista, Uhum. mas você precisa compreender o que está acontecendo naquele momento da arte. Histórico, né? Exatamente. Exatamente. Bom, Robson, a gente vai chamar agora o Ney Daniel ali para trazer as atualidades da semana e depois a gente volta aqui para continuar falando sobre arte. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná,
está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos de cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Olá, telespectadoras e telespectadores que estão sempre aqui conosco acompanhando o programa Direito e Justiça. Agradecemos a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao programa Direito e Justiça com Débora de Castro da Rocha e também as mensagens que são sempre encaminhadas com muito carinho para as nossas redes sociais e do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e a nossa ilustre apresentadora e jornalista Débora de Castro da Rocha. Mais uma vez agradeço por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem o objetivo de informar a você, tanto que ocorre no cotidiano das pessoas, como também aquilo que lhe refere sobre os seus direitos. Bom, gente, e hoje iremos tratar sobre a questão da reforma tributária, que ainda está dando o que falar, pois o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ITCMD, que também é o Imposto sobre Transmissão de Causas-Mortes e Doação. São alguns dos tributos que são diretamente impactados pela reforma, pois ainda se discute em questão da tributação sobre a transmissão de bens de herança, uma vez que o ITCMD, cada estado tem competência para regulamentar e estabelecer as alíquotas, com um teto máximo de 8% definido pelo Senado Federal. Embora haja propostas para aumentar esse limite para 16%, impactando o valor a ser pago em heranças e doações. Já com relação ao ITBI, a reforma permite que o imposto seja calculado não apenas com base no valor de transmissão, mas também considerando o valor de mercado, que pode ser superior ao preço de venda. Ou seja, seu imóvel cuja venda ocorreu por 500 mil, mas o município entender que vale 700 mil, o comprador terá que pagar o valor do imposto sobre os 700 e não sobre os 500 mil. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado desta informação de hoje. E você está querendo comprar imóvel? Então o momento é agora. Mas antes, é sempre bom você que deseja adquirir, sempre procurar um especialista na área. Bom, como a gente estava conversando aqui com o Robson já no bloco anterior, nós tivemos aqui, então, digamos assim, esse sincretismo, essa possibilidade de combinação de arte, né, entre o contemporâneo, o clássico, mas eu imagino, Robson, até você que vai poder me dizer isso muito bem, né, existe uma preferência ali quando procuram na galeria um determinado tipo de obra, ou, por exemplo, vai muito do estilo de cada um, de cada cliente, de cada pessoa que, enfim, aprecia a arte. Como é que funciona isso? Então, como eu estava contando para você, em função dessa nossa história como, né, pintura de paisagem, desde
do Andersen, começando com essa escola e formando vários discípulos, né? E ali criou-se essa paixão pela pintura de paisagem. Então, hoje ainda, na galeria, a gente está muito ligado com a tradição da arte paranaense, né? Então, a procura por esses nomes mais importantes, Andersen, de Bona, Anísio, Trapli, Ricardo Krieger, enfim, que são grande parte pintores de paisagem, né? E daí vem a história do Poti, que, como eu falei para você, está super. Agora todo mundo quer ter um Poti em casa. Então, de repente, acendeu-se uma luz de um artista importantíssimo para nós, realmente, né, que criou uma história muito grande para a arte legado, né, que nós temos. E foi o que realmente tornou-se um nome nacional, né? Um nome reconhecido nacional e internacionalmente. Então, até em Paris você vai encontrar, na Alemanha você vai encontrar obras do Putin, então isso é muito legal, né? Mas voltando ao tema, e agora existe um começo, uma reação de procura por pinturas mais modernas, por nomes diferentes, né? Mas ainda é muito tranquilo, muito tranquilo ainda. Então, realmente nós ficamos ali com um maior número de vendas das paisagens paranaenses. Porque é justamente ainda o estilo do paranaense, que é um conservador que ainda se mantém em busca desse tipo de obra. E aquilo que eu te expliquei também com relação, né, ao tempo da arte paranaense. Né? Muito recente ainda. A gente tem uma história muito curta, né, se pensar em relação Brasil ao mundo, né? Nossa, e tudo foi muito. Daí aconteceu tudo de uma forma muito rápida e isso ainda as pessoas não conseguiram, né, assimilar, exatamente. Isso é bastante interessante, até do ponto de vista de análise cultural local, né? Você para pensar, né, um estilo, né, o paranaense ele tem justamente essa vocação para a arte que é muito mais voltada, por exemplo, à paisagem, então é algo que marca a nossa tradição na arte, né, então é legal porque você tem uma identidade. Eu gosto muito de trabalhar. Os pinheiros, os nossos araucários, já são tão bem lembrados, né? A pessoa sempre procura, eu queria tanto um quadro de pinheiro, eu queria tanto uma araucária na minha casa. E é isso que delimita, né, essa pesquisa, essa busca, né, então, das pessoas. E talvez também por essa relação do Estúdio Henri Krieger ser uma galeria tão voltada à história da arte paranaense. Nós, como eu te falei, temos obras desde o Zaco Paraná, que foi o primeiro artista, o João Turim, né, que foram os dois primeiros artistas. O João Turim foi o primeiro nascido no Paraná. Não sabia. Nasceu em Morretes, né, veio morar em Curitiba. Os dois chegaram a estudar numa escola, pouca gente conhece sobre essa história, que chamava-se a primeira escola de artes e ofícios do Paraná, que era do Mariano de Lima, um português que chegou a morar aqui em Curitiba. Então isso tudo aconteceu antes do Andersen chegar no Paraná. E eles foram estudar em Bruxelas, né, receberam, né, os prêmios do governo do estado e tiveram as bolsas de estudos para estudar em Bruxelas. Ou seja, trouxeram também muito daquilo que viram lá, conviveram. O Turim, quando voltou ao Brasil, veja só uma parte, né? Ele tinha um ateliê em Paris e ele diz, né, no texto escrito por ele mesmo, que ele deixava o ateliê em Paris para o jovem Brecheret. Olha! Você veja a importância da arte paranaense nesse momento histórico, né? Imagina. Então, o jovem Brecheret, hoje você vai falar de uma peça do Brecheret, qual é a importância, né? Então, nós temos, assim, boas histórias para contar sobre a arte paranaense. Né? Que maravilha. Bom, gente, a gente tem muito para falar ainda com o Robson, mas eu vou chamar agora a coluna do Matheus e Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. Depois a gente volta aqui para continuar essa belíssima conversa. Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho a respeito do desempenho econômico que estamos vislumbrando para a economia brasileira, tendo aí em vista recentes desdobramentos envolvendo a inflação, a taxa de câmbio e também o patamar da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Bem se sabe que a economia brasileira tem obtido êxito em conseguir performar taxas de crescimento econômico bastante robustas para
o padrão de uma economia periférica tal qual a economia brasileira, tendo aí apresentado um crescimento de 3,2% conforme revisão do IBGE para o ano de 2023 e também tendo aí um crescimento previsto entre 3% e 3,5% para o ano de 2024. Ou seja, são indicadores, ou melhor, são índices de um indicador bastante relevante e que acompanham-se justamente de um aquecimento que está sendo colocado ali no bojo do mercado de trabalho. A taxa de desemprego atualmente está no patamar de 6,2%, sendo este o menor da série histórica iniciada em 2012. Portanto, temos aí um crescimento econômico robusto, caracterizado por um aquecimento do mercado de trabalho e também por ganhos reais nas remunerações dos trabalhadores, nesse sentido. Só que, por outro lado, existem muitos desafios que vêm sendo colocados para a economia brasileira, vinculados à desvalorização da taxa de câmbio e também à questão dos juros. Nós estamos vendo aí o crescimento da inflação, o crescimento do dólar ante o real e, consequentemente, dos juros, porque na medida em que, pelo regime de metas de inflação, naturalmente, haverá uma pressão para o aumento dos juros conforme a inflação vai aumentando espontaneamente, ou seja, o Conselho de Política Monetária elabora suas decisões pautando-se, sobretudo, neste regime, em grande parte. Ou seja, nós temos aí desafios, determinadas instabilidades macroeconômicas que acabam, de certa maneira, levantando problemáticas que o governo federal tem buscado enfrentar, de certa maneira. E um dos principais mecanismos pelos quais o governo tem tentado é justamente mediante o ajuste fiscal. Recentemente, o governo federal anunciou um pacote de ajuste fiscal, visando ali poupar em torno de 330 bilhões de reais até o ano de 2030, tendo aí justamente como foco programas sociais e também o arrocho salarial, isto é, o controle sobre a política de valorização do salário mínimo. Neste sentido, o mercado acabou não recebendo tão bem tal medida, porquanto compreende tais medidas como insuficientes para resolver o problema das contas públicas, tendo aí justamente em vista em um cenário no qual o dólar tem se desvalorizado também, de modo a pressionar ainda mais a inflação em função das pressões de custos provenientes do câmbio mais depreciado e também tendo aí em vista esse cenário de desequilíbrio externo, ou seja, um cenário que acaba, de certa maneira, prejudicando sobremaneira também a questão da inflação. E na medida em que os agentes econômicos compreendem que o governo não conseguirá conter a inflação por meio do controle dos gastos públicos, por meio do ajuste fiscal, a tendência prevista é de um aumento ainda maior da taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Em linhas gerais, a minha perspectiva vai num sentido bastante crítico em relação a essa proposta, porque eu particularmente avalio que ela trará ainda mais instabilidade macroeconômica, ainda que ela se proponha a trazer uma maior estabilidade. Por quê? Porque o governo federal, de certa maneira, tem logrado um êxito associado ao aumento da taxa de investimento, ao aumento do consumo das famílias, né? E, sobretudo, com um grau de importância muito maior para esse primeiro, que é a questão do investimento, porque, de certa maneira, a capacidade produtiva da economia brasileira aumentou consideravelmente, permitindo que ela cresça num ritmo maior de maneira não inflacionária, por assim dizer. Mas, a partir do momento em que o governo federal tenta restringir o crescimento do salário real, de certo modo, através da política de valorização do salário mínimo, de uma restrição à política de valorização do salário mínimo, isso acaba, de certa maneira, retirando justamente o principal motor do crescimento da maneira que havia sido intentado pelo governo em seu plano, né, quando chegou ao governo ali no ano de 2023, né, com o atual presidente da República. Então, nesse sentido, acaba não trazendo mais crescimento e também não resolve diretamente o problema das contas públicas, porque o ajuste fiscal, neste patamar, ele é insuficiente, ainda mais levando em consideração esses déficits primários recorrentes, associados ao fato do governo gastar operacionalmente mais do que arrecada, e também levando em consideração o serviço da dívida pública, que no ano de 2024 chega ao patamar de 748 bilhões de reais.
em grande parte vinculado aí ao altíssimo patamar da nossa taxa básica de juros da economia, da Selic. Então, existem, na minha avaliação, tendências que estão sendo desenhadas que apontam um crescimento mais moderado, né, o que não é necessariamente um problema, mas associado também a uma inflação relativamente mais persistente em função desses gargalos que se apresentam na estrutura de oferta, associados tanto ao câmbio e quanto a questões ali que envolvem condições climáticas, etc., as secas que vêm acometendo o país, e aí tendo em vista também o patamar da nossa taxa básica de juros, que naturalmente também desestimulará sobremaneira o desempenho econômico da economia brasileira. Ou seja, nesse sentido, há uma perspectiva um pouco menos otimista para os próximos anos. Eu acredito particularmente que o desempenho da economia brasileira será inferior em relação ao que a gente tem visto tanto em 2023 quanto em 2024, tanto do ponto de vista de crescimento em si, quanto do ponto de vista de estabilidade das variáveis macroeconômicas. Nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, gente, depois então das notícias do Matheus e Tiro de Castro, nós voltamos aqui com o Robson e agora eu vou querer saber, Robson, um pouquinho de tudo que você já fez, porque se for para falar tudo aqui, a gente não sai hoje, né? É verdade. É muita coisa para a gente colocar e até para passar para o nosso público. Eu gostaria de que você falasse então um pouquinho da sua carreira, trajetória. Então, essa história da arte começou muito cedo. Eu acho que com uns 12 anos de idade, minha mãe me via vendo televisão, a corrida de manhã, ela falou assim, vai trabalhar com teu pai na galeria. E eu sou muito grato por essa cobrança dela de fazer eu ir até a galeria. Instigar você, né? Sim, porque foi naquele momento que eu conheci todos os artistas paranaenses que frequentavam a galeria. Então era o Poti, René Bittencourt, Álvaro Borges, Calderari, João Osório. Vai faltar nome aqui, mas enfim... Não fiquem chateados, né? Exatamente. Mas eles se reuniam na galeria aos domingos de manhã para bater papo, para conversar. E como meu pai era um artista, né, ele entendia, né, dos problemas, as dificuldades e ajudava os artistas. Inclusive tem no lançamento do livro, do outro livro do Poti, junto com o Valente Xavier, né, ao propósito de figurinhas, que também é um livro importantíssimo para a história da literatura paranaense, que o Valêncio escreve agradecendo o meu pai por incentivar, por ajudar, né, a manter a história da arte paranaense. E ali, né, eu conheci esses artistas, comecei a ver como é que se negociavam os quadros, ainda meio criança. E meu pai acabou falecendo, eu tinha 14 para 15 anos. E eu tive que assumir aquilo tudo, mas foi uma grande escola, aqueles 3 anos que eu convivi, conhecendo, porque quando eu precisei deles, todos abriram as portas para mim. Então, Calderari, só para comprar um quadro teu, vem aqui, venha Robson, venha me visitar que eu vou. Eles chamavam, vem Criguinho, venha me visitar porque a gente resolve aqui e você leva o quadro. E isso foi me ajudando, né, a continuar viva essa história, a manter viva a história do Estúdio R. Krieger, que começa em 1983, e depois eu acabei indo estudar na Federal, acabei me formando como professor em artes plásticas, acabei fazendo também um curso de administração, e fomos fazendo as pós-graduações, enfim, os complementos na vida para se tornar o que hoje a gente conversa muito, quase todos os dias eu converso pelo Instagram com as pessoas, trago uma obra da galeria, mostro, né, um pouco sobre a técnica, um pouco sobre a história do artista, pego livros, leio, né, algumas colocações, enfim, e isso tem sido um momento bastante elogiado por todos, porque realmente cria uma proximidade das pessoas com a arte, né? Principalmente com a arte paranaense, que a gente defende tanto no Estúdio R. Krieger. Sim, porque é a identidade, justamente, né, nossa aqui, como paranaenses que somos aí, para poder levar à frente e para a gente poder sempre também promover isso, né, e até acho que é a identificação, né, nós realmente, né, com a nossa forma de trazer o mundo, né, para esse momento tão importante que é justamente aí a arte.
Mas então, Robson, nesse sentido, você até comentou aqui, você se tornou professor, né, de artes plásticas, Sim. Foi professor da Federal, continua também trabalhando como Não, professor? eu nunca trabalhei como professor. Na verdade, eu me formei como professor na Federal, né? Mas isso foi uma construção para você entender todo o estudo da história da arte paranaense, da história da arte mundial, enfim, da história da arte brasileira. Foi onde eu comecei a pintar, né? Também sou artista plástico, também pinto paisagem, enfim. E tudo isso foi um conjunto de acontecimentos que acabaram formatando o que é o Robson hoje, né? Que é um marchand, um artista, e mais ou menos o que meu pai fazia, também ajudando a lançar novos nomes. É o caso hoje, né, que é um nome muito festejado, que está até com um álbum agora de figurinhas, o Simon Taylor, que foi uma conversa da galeria, é um artista com uma cabeça muito interessante, muito boa, assim, e nós sentamos, conversamos, Simon, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você topa dessa forma, fizemos, né, alguns ajustes, um arranjo, e hoje o Simon vendeu, né, quase 3.000 livros, o Curitiba em Traço, que é fantástico, está com esse projeto Marcando fabuloso história, com a prefeitura, né, lançando o álbum Curitiba em Figurinhas, enfim, são as histórias do estúdio R. Krieger, né? Com Poti, com Debona, com Calderari, com Álvaro Borges, com Simon, enfim. Com tantos outros aí, né, o filho do Álvaro, também grande amigo nosso, que também pinta, Georgiana Vidal, filha da Vivian Vidal, que também frequenta. Então são histórias que passam em gerações por dentro, né, do estúdio R. Krieger. Ah, com certeza. Bom, eu sou uma amante da arte paranaense, né? Não precisa nem ir muito longe para perceber, Nascer Fressato, Érico da Silva, Mainardes, aí são realmente os meus queridinhos, né? E eu tenho realmente aí um carinho muito grande, acho que a arte, ela está em tudo e ela precisa estar em tudo, né? Acho que é beleza, é movimento, é tendência, é resgate daquilo que a gente é. Sim, né? é uma Então, história, né? É uma história, né? E a arte traz o bem-estar, né? O equilíbrio, aquele momento, às vezes, de uma dificuldade, de uma tensão, você acaba olhando para uma obra, acaba admirando aquele... né? A tua cabeça acaba viajando, né? Você sai daquele mundo comum, né? Isso, Você mergulha num universo que a gente está paralelo. vendo, né? Veneza, o Carnaval de Veneza, do Érico, enfim. E você se encanta, a tua cabeça vai até Veneza, você viaja em um instante, né? Exatamente, daí do lado ali você já vê, né, o toureiro ali, né, e de repente já, puxa vida, né, a essência do artista ali, né? Sim, exatamente. Aquele momento, né? Então é realmente fascinante, eu sou suspeita e sempre que eu me deparo aqui com um grande artista eu fico emocionada porque realmente é você transbordar aquilo que você tem de melhor através da arte, né? Então feliz daquele que pode conviver e tem um dom como o seu, né, Robson? É muito trabalho, né? O Picasso dizia que essa história do dom é muito engraçada, né? O que acontece do supra-sumo, mas ele tem que pegar você trabalhando, né? É muito mais transpiração do que inspiração. Exatamente, é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? Você tem que estar trabalhando para acontecer, né? Aquela coisa. Mas as ideias boas acontecem, sim, acontece como acontece no direito, né? A solução de um grande processo, a solução de uma grande disputa, enfim, na arte também, né? Às vezes a gente consegue criar bons negócios, boas ideias, né? Bons caminhos para os novos artistas. Exatamente, né? E fazer o que é, além de tudo, né? Criar o que é lindo, o que é belo, né? E deixar isso. Sim, que é o mais interessante no nosso meio, né? Exatamente. Bom, gente, agora eu vou chamar a coluna, então, de direito contratual e também de direito imobiliário, e depois a gente retorna para continuar a conversa aqui mais um pouquinho com o Robson. Espera aí. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Dilson Santos da Rocha e hoje vamos falar sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de incorporação imobiliária. Esse é um tema muito relevante no mercado imobiliário e entender como o CDC se aplica a esses contratos é essencial para garantir justiça
e transparência nas negociações. Primeiramente, é importante saber que o CDC se destina a relações jurídicas onde há uma clara disparidade entre as partes, ou seja, uma relação de consumo em que o consumidor final adquire um produto ou serviço para uso pessoal. Nesse contexto, os contratos de incorporação que envolvem consumidores finais podem ser submetidos ao CDC, especialmente quando o adquirente é uma pessoa física que não exerce atividade econômica com o bem adquirido. A incidência do CDC nesses contratos visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir seus direitos na aquisição de bens imóveis, proporcionando maior equilíbrio na relação contratual. Agora é necessário também entender a distinção entre os contratos de consumidor e não consumidor. Contratos de consumo são aqueles em que o comprador do imóvel é considerado um consumidor final, enquanto contratos de não consumidor envolvem transações onde o comprador adquire o imóvel para uso comercial ou investimento. Essa distinção é relevante pois determina a aplicabilidade do CDC. Nos contratos de consumidor, o CDC oferece uma série de proteções, incluindo a possibilidade de rescisão contratual em caso da entrega no caso de atraso na entrega do imóvel, ou mesmo de descumprimento de cláusulas contratuais por parte do incorporador. Por outro lado, nos contratos de não consumidor, as proteções do CDC podem não se aplicar dependendo da natureza da transação e das partes envolvidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, mesmo nos casos regidos pela Lei de Incorporação Imobiliária, as disposições do CDC podem prevalecer quando a relação jurídica apresenta características de consumo. Por exemplo, o STJ tem afirmado reiteradamente que o CDC é aplicável em contratos de promessa de compra e venda, onde o incorporador se compromete a construir unidades imobiliárias para o consumidor final. Isso significa que, além das regras específicas da Lei de Incorporações, os princípios gerais do direito consumerista também devem ser observados. Esses princípios incluem a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, que visam garantir que nenhuma das partes se beneficie de maneira ilícita às custas da outra. Em resumo, mesmo que a Lei de Incorporação Imobiliária seja a principal norma que rege esses contratos, o CDC pode ser aplicado para assegurar que os direitos dos consumidores sejam protegidos. Isso inclui garantir que os contratos sejam justos, que as obrigações de ambas as partes sejam equilibradas e que todos hajam de boa-fé, evitando, assim, qualquer forma de enriquecimento ilícito. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Fiquem ligados para mais informações e até a próxima semana. Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Voltamos aqui na nossa coluna hoje para falar sobre um tema aí que está dando o que falar no mundo jurídico, especialmente aqui para nós do Direito Imobiliário, que é a elevação da taxa Selic para os atuais 11,25. Gente, vocês até podem me perguntar, tá, mas o que a taxa Selic vai influenciar no mercado imobiliário de forma tão contundente, né? Na verdade, ela vai refletir pelo simples fato de que os juros acabam seguindo a taxa Selic, ou seja, eles acompanham. Se eu tenho uma taxa elevada, uma taxa Selic elevada, eu tenho também juros elevados, o meu crédito fica mais caro.
e entendo um crédito mais caro, nitidamente eu tenho mais dificuldade para adquirir meu imóvel ou mesmo para continuar fazendo os pagamentos das prestações que eu contratei junto à instituição financeira. O que isso quer dizer então? E por que a gente está falando sobre isso hoje aqui? Justamente para que você possa se precaver. O que a gente diz? Que se você tem um projeto agora para comprar tua casa no próximo ano, porque a gente está finalizando o ano, né? Todo mundo agora querendo descansar, mas ao mesmo tempo também reavivando as expectativas para o próximo ano. Natural, né, gente? A gente quer crescer, a gente quer comprar, a gente quer ter o nosso bem, o nosso imóvel, né? Quer morar na nossa casa própria. Então é natural que você esteja se programando para isso. Então, você se programa para tentar juntar o máximo que você puder para dar de entrada. Primeiro, como eu falei, o crédito vai ficar mais caro. E normalmente você sabe que quando você contrata, o modelo de contratação normalmente é pela saque, né? Que é justamente quando você tem aquele sistema de amortização constante, né? E nesse sentido aí a gente está atrelado aí a uma taxa fixa mais a taxa referencial. E se a gente pensa nisso, então, com certeza eu vou ter uma elevação desse valor que vai ser pago por mês. E nesse sentido, a gente tem que tomar então o devido cuidado. Até porque, gente, eu falo isso pelo seguinte: além da taxa, né, ser elevada, impactando nos juros e de ter esse aumento talvez na parcela, você pode ter uma dificuldade em continuar pagando este financiamento imobiliário. E nisso é que mora o grande problema, porque a gente sabe que nós temos uma legislação no Brasil que, infelizmente, em caso de distrato, numa situação como essa, por exemplo, tornaria muito difícil a recuperação daquilo que foi pago, né? Então, o que a gente tem hoje, pelo menos na legislação, é uma possibilidade de que você, adquirente, perca quase que 50% daquilo que você pagou. E isso é legal, gente, né? É uma previsão, existe, é uma norma, né? Está aí para quem quiser ver. Então, a gente não tem como fugir, né? A legislação está aí, será aplicada e você realmente pode vir a amargar um prejuízo financeiro. Razão pela qual eu trago esta questão para você muito específica, para que você então se atente, junta um valor maior para você dar de entrada, eventualmente aí, para não ter um parcelamento tão a longo prazo, para ter essa segurança que é tão importante diante deste cenário que nós estamos enfrentando aqui e que provavelmente vai nos acompanhar aí pelos próximos anos, né? Claro que aqui a gente não fala só para quem compra imóvel, né? Para o incorporador também é uma situação complicada, porque ainda que ele retome esse imóvel diante de um eventual inadimplemento, uma impossibilidade de manutenção desse contrato, ele também terá dificuldade para comercializar novamente esse imóvel. Então, gente, é um problema que vai acabar trazendo repercussão para todos os lados dessa cadeia. Então, todos os polos vão sofrer, né? Seja comprador, seja vendedor, todo mundo vai ter dificuldade diante de uma elevação da taxa de juros. Então, o que a gente fala é: toma cuidado na hora de comprar, se programa realmente, já ciente de que você vai encontrar agora, né, daqui para frente esse cenário e, claro, sempre para você não ter prejuízo, né, para você evitar um problema lá na frente, porque a gente não quer nunca é que esse sonho se transforme em pesadelo. O sonho da casa própria, que é aquilo que a gente tem, né, sempre em nossa vida como objetivo, um dos mais importantes, não pode se transformar aí num pesadelo ou num problema. Então, por isso que a programação diante de uma situação como essa que eu estou apresentando para vocês é essencial. Então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, como a gente está finalizando o ano, então vamos sim continuar sonhando, vamos continuar nos programando, mas com o pé no chão. Com o pé no chão e sempre observando o mercado, sempre observando esses movimentos, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo e possa realmente aí usufruir desse bem tão importante que guarnece, né, tudo que há de melhor, tudo que é primordial para nós, que é a nossa família, né, que é o nosso refúgio, né, que enfim é o nosso lar. Então, gente, fica aí para vocês hoje na minha coluna essa dica, que é super importante, espero que tenha sido muito útil para vocês
Gostando, me sigam sempre aí, seja, né, nas minhas redes sociais, seja no nosso canal do YouTube e também nas colunas, nos programas de TV, que eu tô sempre aí para te aproximar cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então com o nosso último bloco aqui para terminar essa conversa maravilhosa com o Robson, agora falando um pouco da galeria, né? Porque é tão importante aqui para nós divulgar o que é realmente excepcional, que é a arte paranaense, que está lá nessa galeria tão importante. E até estávamos conversando nos bastidores, né? Foi a primeira? Hoje é a mais antiga, funcionando, né? em Curitiba. Não foi a primeira, né? A primeira existiram outras, mas hoje, em função de que as mais antigas foram fechando com o tempo, hoje nós detemos o título de galeria mais antiga de Curitiba. Foi fundada em 1983 pelo meu pai. As primeiras exposições que ele fez, a primeira individual que ele fez foi em 1977. Então nós já estamos no mercado de arte desde 77 até os dias de hoje. Desde o ano que eu nasci, então, né? Então, eu também. Então, a gente mantém essa história viva da arte, passando por tantas pessoas. E hoje, por exemplo, o Pucci Lazzarotto, um dos maiores acervos particulares, né, da obra do Pucci, desde o início, desde o Haroldo, o Homem Relâmpago, né? São peças de museu, estão no Estúdio Harry Krieger. Olha. Você vai falar de Calderari, vai falar de Debona, vai falar de Nísio, né? Isso são peças que nós temos sempre no acervo. Então hoje nós conseguimos um belo acervo sobre a história da arte paranaense, alguns nomes importantes de fora, como Caribé, como Iberê Camargo, como Eduardo Suede. Então, posso falar, né, que hoje realmente o Estúdio Harry Krieger é uma galeria bastante completa, com um acervo bastante interessante, né, para quem busca, para quem quer conhecer mais a história. E, como eu falei para você, tem o Instagram do Estúdio Harry Krieger. Isso, se você puder deixar também. Que é o @Estúdio Harry Krieger, com S mudo, que todo dia eu conto alguma história de algum quadro, né, de algum artista, enfim, e as pessoas têm essa oportunidade de se aproximar da arte, realmente, né, tanto da arte paranaense quanto da arte brasileira. É isso que é bacana, até eu ia até fazer essa pergunta para você. A gente sabe que a arte paranaense ela é muito festejada lá no estúdio, né, enfim, na galeria, mas você tem a arte brasileira, enfim, para todos os gostos também aí, né? Exatamente. Então, essa talvez seja a minha função de professor, né, mais exercida ultimamente, que é realmente procurar pesquisar e trazer informação para quem admira a arte, quem quer pesquisar mais, né? Apesar que são momentos rápidos ali de 1 minuto, mas para quem procura já é um despertar, né? Sim, é o início. Não tenha dúvida, né? Até porque você precisa começar por algum lugar, né? Exatamente. Então, se você já tem uma referência de alguém que sabe, né, a fundo e conhece realmente a arte, para poder deixar para a gente, né, sempre pesquisar um pouco mais, isso é super importante, né? Não, ajuda bastante. E as pessoas têm dado uma repercussão, uma resposta muito interessante nesse trabalho, têm elogiado muito. Então, realmente cria uma coisa diferente, né? Uma proximidade ao apreciador, né? Trazer informação, boa informação, contando boas histórias, e muitas dessas histórias a gente viveu em loco. Então isso é o grande diferencial do Estúdio Harry Krieger, né? Ter toda essa proximidade com os artistas de fato. Isso é realmente, né, impagável. Ninguém, né, hoje das outras galerias em Curitiba teve essa sorte, né, de ter convivido com esses nomes tão importantes, né? O Debona foi me visitar na maternidade. Olha, né? Imagina. Então tem umas histórias para contar assim que são realmente fantásticas, né? Não dá para a gente esquecer disso, né? Então o Estúdio Harry Krieger realmente é um espaço importante para a cultura paranaense. Que maravilha. Brasileira também. Ah, com certeza, uma grande referência, né? Bom, Robson, eu só tenho, né, que te agradecer por você estar aqui.
sei da sua agenda, sei que é uma correria, né, e você ter aberto a tua agenda para o nosso programa é uma satisfação. A gente acaba tendo muitos projetos diferentes e acaba sendo bastante corrido, mas quando a gente pode cooperar, ajudar e contar um pouco da história da arte paranaense é sempre um bom momento. Muito obrigada, te agradeço muito por ter vindo, espero que você volte várias vezes, né? Vamos, Eu, sim. como apreciadora e amante da arte também, né, gostaria de cada vez mais, né, ter esse contato próximo contigo, para a gente Sim. conhecer cada vez mais, enfim, né, poder trocar figurinhas aí, Lógico, né? Assim a gente está diz. sempre disponível, né? Aham, Inclusive os domingos, que a galeria fica aberta durante a feira, a gente está sempre por lá. que legal. Então é um momento que tem uma descontração maior, um contato maior com as pessoas, né? Você podia E- passar teu endereço para a gente, né? Então, nós temos 2 espaços, Uhum. bem na frente do Relógio das Flores, ali na Avenida Jaime Reis, número 30, Uhum, e também dentro das arcadas do São Francisco, que nós fizemos uma sala de exposição, temos ali vários vizinhos interessantes, a Bulê, do Hugo, temos uma loja só de madeira também, que é apoiada pela prefeitura, a APAP, Associação dos Artistas Plásticos, e a galeria está ali junto, né, a sala Ricardo Krieger, que assim nós nominamos para homenagear meu pai, e nós fazemos exposições, é uma sala menor para exposições. Então hoje nós estamos abrigando os 100 anos do Poti Lazarotto lá, imperdível, né? que é imperdível. Realmente nós chegamos a ter obras ali que nem o museu tem no acervo. Então realmente são peças bem interessantes, obras que estão na Pinacoteca de São Paulo, gravuras do Poti que estão na Pinacoteca de São Paulo, no MON, gravuras que estão no Museu de Arte da Bahia. Enfim, por onde o Poti passou, né, marcou a sua história, nós temos obras que estão no Museu de Arte Moderna de São Paulo, enfim, nós temos as mesmas gravuras que estão no acervo desses museus, nós temos reproduções também no Estúdio Henri Krieger. Então, o acervo vale a pena ser visitado. Com certeza, tá aí a dica, pessoal, agora, inclusive para o final de ano, vai fechar, não vai? Como é que vai ficar? Então, depois do Natal, nós normalmente fechamos até o dia 10, mais ou menos, e depois a gente retoma a atividade normal, né? Até 10 de janeiro, a gente dá uma descansada. Até porque depois do Natal tudo meio que se para. acalma aqui, né? Então a gente acompanha o movimento. movimento. Não, tá certo. Bom, mas tem aí o ano inteiro para visitar, né? Sim, todos os domingos, né? Que Legal. é um dia muito especial, porque tem a feira, enfim. É verdade, é pertinho da feira e tal, Tá ali. dentro da feira, né? E até porque meu pai começou vendendo seus quadros ali na praça, então tem toda uma história mesmo que marca a nossa vida, né? A nossa história como galeria. Que maravilha. Bom, Robson, mais uma vez, então, eu te agradeço e já renovo o convite para que você volte quantas vezes quiser, sempre será muito bem-vindo, sempre ficaremos muito felizes aí com a sua participação no nosso programa. Obrigado. A gente está sempre à disposição quando precisar. Faremos uma visita em breve. Ótimo, certo? será bem recebida e eu vou contar as histórias de perto para você. Com certeza. Tá certo, obrigada. Imagina. Bom, meu público, eu mais uma vez me despeço, sempre na alegria de poder trazer pessoas assim, como hoje nós pudemos trazer aqui o Robson, que é realmente uma grande referência no cenário nacional, nas artes, né, como pessoa, como ser humano, e é aquela pessoa que hoje está aqui para te inspirar, para dizer que você pode chegar onde você quiser, que você é capaz, que basta você realmente sair desse lugar comum, porque você merece chegar no seu lugar em comum. Eu estou aqui sempre para dizer que você pode. Um grande abraço e até a próxima semana.